Eu gostaria de convidar os amados irmãos para lermos o Salmo de número 46. Tendo em vista que nesta noite o primeiro conjunto que cantou diz que Deus chegou neste lugar. O segundo que cantou disse que Deus vai fazer. O terceiro que cantou foi um hino de adoração e disse que Deus está, sua presença está neste lugar. Então, irmãos, eu me sinto feliz, quero já agradecer ao pastor Carlos, mesmo, Carlos Cruz, pela confiança. Deus abençoe poderosamente o grupo que está na retaguarda. Quero também trazer um abraço do pastor Djalma para toda a congregação aqui e também do evangelista Enoque, que é da família, aqui da irmãzinha, do irmão Nenê, toda a família. Então, Salmo de número 46. Salmo de número 46, eu gostaria de ler juntamente com a igreja. Eu estarei lendo um versículo e a igreja estará lendo outro. O primeiro versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. As correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se engrandeceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que salvações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquele que saber que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que abra a porta da palavra nesta noite. Sabemos que somos apenas vasos, somos pequenos, mas Deus é grande na nossa vida, irmãos. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Ó Senhor, é bem verdade que eu não posso, mas tu podes todas as coisas. Eu não tenho, Senhor, mas a unção é tua, ó Deus. Deus bendito, nesta noite, Senhor, fala de acordo, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que tu queres falar ao nosso coração, meu Deus. Deus bendito, Deus santo, é assim, Senhor, que eu te oro já te agradecendo, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Podem sentar? Meus amados, eu estou bastante feliz, mas me sinto bastante assim, um pouco nervoso, né? Quando a gente tem homens, a nossa retaguarda, são homens bem capazes, mas uma coisa eu aprendi, é que o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem dá a palavra, o Senhor é quem faz. E conforme os hinos que já foram cantados, o Senhor está e o Senhor vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, temos lido
Temos lido o Salmo de número 46, eu acredito que é um salmo bastante conhecido de toda a igreja. Quem conhece o Salmo 46, levante a mão, só os que conhecem. Alguns não levantaram, mas poucos são os que não conhecem. Eu quero utilizar nesta noite, mas precisamente utilizando um tema extraído do versículo de número 10. Eu estarei lendo e vocês estarão relendo. Versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A inquietação, meus amados, é um estado de preocupação, é a ausência de paz, é a ausência de sossego na vida do ser humano. O patriarca Jó, entre muitos dos prejuízos que o pecado trouxe, ele fala de dois. Eu estarei utilizando a Bíblia e os irmãos abram a Bíblia comigo. Jó capítulo 14, versículo de número 1 e 2, diz assim: Jó, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Aqui fala da brevidade dos dias dos homens e muita inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Então aqui fala do ser humano, que os seus dias são bem poucos, mas cheios de inquietação. E nesta noite, irmãos, nós vamos trabalhar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. E a palavra dele nesta noite diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se você chegou aqui com uma dificuldade, inquieto ou inquieta. Talvez você olhe e veja a sua dificuldade como um gigante, mas eu quero dizer para você nesta noite que a palavra do Senhor diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Se fosse o homem que estivesse dizendo, teria motivo para você desconfiar, ou até mesmo não acreditar. Mas quando é aquele que era, que é e que sabe todas as coisas, deixa eu dizer um negócio para você: o Deus que nós servimos não é um Deus que está pregado na parede, não é um Deus fabricado pela mão do ser humano. O Deus que nós servimos, Ele sabe no fim de todas as coisas, antes de você ver o começo. Eita, Deus tremendo. Você não viu o começo, mas Deus já sabe o fim. Aleluia. Como pode isso? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é atemporal. Nós dependemos do tempo, mas o Deus que nós servimos, Ele é antes do tempo, Ele criou o tempo, Ele controla o tempo e Ele manda no tempo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, muitas vezes o que nos causa inquietação se chama impaciência. Tem muitos crentes que são impacientes, irmãos. Começa a orar ao Senhor e começa a orar um dia, dois, uma semana, um ano, e a resposta não chega. E aí ele entra num estado de inquietação, ele perde a paz,
Mas tudo isso acontece, irmão, porque verdadeiramente esse crente, ele não conhece o Deus que manda aquietar-se. É por isso que ele diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O crente só anda inquieto enquanto ele não conhece o Deus que ele aceitou. Mas quando ele passa a conhecer o Deus que ele aceitou, ele faz como o salmista Davi no Salmo de número 4, versículo de número 8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aquiete-se, meu irmão, aquiete-se. Deus está no controle. Aleluia. Esqueça a preocupação, esqueça aquilo que está tirando a sua paz. Diante das adversidades, das intempéries da vida, eu preciso entender que eu tenho um Deus, que é Ele que diz, quando eu olho para as dificuldades e não consigo resolvê-las, é Ele que diz. Aleluia. O salmista, ele disse uma coisa interessante: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diante das dificuldades, de onde vem o meu socorro? A palavra responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é Ele que diz para mim, para você nesta noite: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Fique tranquilo. Aleluia. Você tem um Deus grande, um Deus que você não pode compreender pelo seu entendimento, um Deus transcendente, que nós não conseguimos entender porque Ele é o Deus Altíssimo, mas saiba que Ele também é imanente. Ele está lado a lado com você, Ele está juntinho, Ele anda com você. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. E a tua dificuldade, aquela preocupação que você chegou aqui com ela nesta noite, entregue ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Muitas vezes a nossa inquietação é fruto também da nossa incredulidade. O Deus que eu sirvo, Ele pode fazer muito mais do que eu posso pensar e imaginar. Mas muitas vezes Ele não trabalha com a lógica humana. Ele trabalha na lógica dele. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Aleluia. Espere mais um pouquinho. Não murmure. Confie nele. Ele está no controle. E tudo isso que você está passando, se Ele está te provando, o tempo de tirar da prova é dele. Aleluia. A palavra nos mostra que muitas vezes a inquietação é gerada pela incredulidade, pela falta de fé. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer renovar suas esperanças?
leia a palavra. A palavra é a boca de Deus falando para o crente. A palavra de Deus é a boca de Deus falando para mim e para você. E nesta noite é Ele que diz para nós: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquilo que você pensar em resolver pela força da língua, pela força do braço, se acalme que você é de menor, você é pequeno, você é pequena. Deixa com Deus, Ele sabe resolver. Aleluia. Tão somente aquiete-se. Eita, Deus tremendo, Deus poderoso. A palavra gera fé no coração do crente. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo de número 11. Pode manusear a palavra, meus irmãos. Quando você lê a palavra, você enriquece. A palavra de Deus é um tesouro para a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E quando o homem esconde essa palavra no seu coração, meu irmão, ele está fortalecido, ele está guardado. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem tem a palavra de Deus escondida, irmãos, é triunfante. Nas dificuldades, ele consegue vencer o pecado, porque Satanás começa a falar, mas ele não abre o coração, porque a palavra de Deus está guardada. Aleluia. Oh, aleluia. 11:6 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia, que maravilha do céu, irmãos. Se você quer ver Deus ter tristeza com o crente, é quando ele duvida das suas promessas. Você quer receber as promessas de Deus, então creia que Ele existe e que Ele é poderoso e que Ele é quem dá galardão àqueles que buscam e que acreditam nas suas promessas. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz no livro de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É bem verdade que a passagem ali tanto se aplica ao povo como aos sacerdotes. E quando nós, irmãos, Oséias 3:6, vamos convidar um dos nossos irmãos ou irmã que tem habilidade com a Bíblia, Oséias 3:6. Como é que diz a palavra? Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Até aí, muito bem. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Sabe quando é que eu começo a estar inquieto e duvidar de Deus? É quando eu não tenho conhecimento de quem Deus é. Mas quando eu tenho conhecimento de quem Deus é, irmãos, meu irmão, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo. Deite a sua cabeça no travesseiro, vá dormir tranquilo, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem peleja por você, e é por isso que Ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. E a falta de conhecimento da palavra, irmão, nesses últimos dias, está levando muitos crentes, irmãos, a beber das águas sujas das heresias. Esta é a realidade.
Enquanto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós temos e aplicamos a sã doutrina, lá fora, meus irmãos, trabalha com os amuletos, com invenções, vão buscar a arca que já está ultrapassada, as coisas que não existem mais, irmãos. Mas leia a palavra, verdade, e aceite a sã doutrina, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias a sã doutrina pregada pelo homem de Deus daria comichões, e comichão nos ouvidos, irmãos, é uma coisa terrível. A sã doutrina, quando o pastor prega o modo de viver, aquilo que a palavra do Senhor ensina, tem crente que diz: quero não. Esse negócio de santidade, isso é coisa para... isso já passou. Nós estamos vivendo um tempo moderno. Não, meu irmão, não estamos não. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa palavra aqui é imutável, meu irmão, é inerrante, é inspirada por Deus. Não tem negócio de relativizar não, meus irmãos. Nesses últimos dias estão querendo relativizar a palavra. Aquilo que era verdade, para eles já não é mais verdade. Eu quero dizer uma coisa para você: a verdade que está na Bíblia sempre vai ser a verdade, ainda que o homem queira mudar a palavra, irmãos. Não, meu querido, não. Se você quer ir para o céu, você tem que obedecer a palavra, você tem que submeter-se à sã doutrina. Aleluia. Aleluia. E o crente que tem compromisso com a palavra de Deus, o crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, eita Deus tremendo, ao ouvir a palavra que nos exorta para a santificação, ele sente prazeroso, meu irmão. Ele tem prazer em beber na fonte que é saudável, na palavra genuína. Para ele não tem palavra pura, não. Ele não faz como os discípulos que, quando Jesus pregou, daqui a pouco foi saindo um por um. E tem crente que não vai resistir à sã doutrina. Paulo diz que nesses últimos dias muitos dariam ouvido à doutrina que tem como inspirador demônios. Mas sabe por que você está aqui? Porque você veio sedento para beber na fonte certa, que é a palavra de Deus. Aleluia. Quando Jesus deu um discurso, a palavra do Senhor nos diz que foram saindo. Jesus olha para os que ficaram, e vocês também não querem ir embora, não? O verdadeiro crente não sai do seu lugar. O verdadeiro crente não sai do seu lugar. Tem gente que muda de igreja até se o irmão pisou no seu pé, mesmo de forma involuntária. Ele diz: aquele irmão pisou no meu pé, aquele irmão disse isso, disse aquilo comigo, eu não vou mais para aquela igreja. Não, meu irmão, você está aqui porque você é crente em Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, foi Ele que edificou a igreja, Ele é a cabeça da igreja, é Ele que sustenta a igreja. Você não é crente no irmão que te machucou, não. Aleluia. E vocês também não querem me deixar, não? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. Então
aquiete-se, fique no seu lugar. Você é crente em Jesus, você não é crente no irmão, você não é crente na cara feia de A nem de B. Aleluia, aleluia. Lá na Paraíba nós temos uma plantinha chamada malícia. Acho que aqui ninguém conhece isso aqui não. Quem conhece? Alguém conhece? Ah, tem uma irmã ali que conhece. Ah, é uma plantinha tão bonitinha, mas quando você toca nela, ela é abertinha assim, as palminhas. Quando você toca nela, ela está assim, ó, se fecha todinha. Você não é crente, não, isso não é. Não. Não. O verdadeiro crente, ele não é crente nisso. Se alguém toca, machuca, magoa, diz o que ele não fez, sabe o que é que ele faz? Ele continua amando. Ele não coloca no seu coração a raiz da amargura, não. Ele continua fiel ao Senhor, porque ele é filho de Deus. Ele sabe que ele tem compromisso com a palavra do Senhor. Antigamente o amor era condicional. Arrancou um olho, vou lá, arranco o outro. Dei uma tapa, vamos lá. Mão por mão, pé por pé, olho por olho, vida por vida. Aí Jesus chega e diz: um novo mandamento vos dou. Um mandamento vos dou. Oh, meu irmão, será que Jesus havia esquecido que lá no antigo dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo? Não, meu irmão, não esqueceu não. É porque o amor que Jesus trouxe é um amor incondicional. É alguém te odiando e você amando. É alguém te desejando mal e você desejando bênçãos. Aleluia. É difícil, irmãos. É difícil. Mas se eu quiser chegar no céu, tenho que ter cuidado, irmãos, para não ser um crente malício, não guardar uma raiz da amargura. Daqui a pouco, em vez da palavra estar guardada, quem está é a raiz. Daqui a pouco o crente vai inchando e se desvia, irmãos. Por isso que Paulo disse: há muitos fracos, doentes e até muitos que dormem. Olha que coisa triste, irmão, na igreja do povo. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: aquiete-se. Aquiete-se. É com Deus. A sua peleja, se Deus quiser que você peleje, é para você pelejar. Mas tem coisa que você é tão pequeno que Deus olha e diz para mim, para você: nesta peleja não tereis que pelejar. Sou eu que pelejo por você. Aleluia. Então se aquiete. Aleluia. E no salmo que nós lemos diz: o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Ele é na minha e na tua vida. Então Deus é. Deus é. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus é. Aleluia. Deus é. Aleluia. Aleluia. E quando a palavra do Senhor diz que Deus é o nosso refúgio, eu me lembro que o povo, antes de entrar na cidade de Canaã, Deus escolheu 6 cidades de refúgio. E qualquer homicida que involuntariamente matasse alguém ou ferisse alguém, era para ir para aquela cidade e ali ficaria protegidos do vingador do seu sangue. Mas também quem saísse da cidade ou das cidades de refúgio que Deus mandou Moisés separar, seria morto, poderia ser morto.
E o que eu vejo aqui, irmãos, quando a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio, nós estamos guardados debaixo das suas asas. Você está guardado, você está protegido. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso refúgio. E não é um refúgio qualquer não. Ele é o refúgio eterno. No Salmo de número 90, a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio antes que os montes nascessem, ou antes que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade. E se você for ler o restante do Salmo, você vai ver que você estará protegido por Deus. Por quê? Porque Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Não é um refúgio temporal, mas é um refúgio eterno. No Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se Deus é o teu refúgio, fique tranquilo, durma tranquila. O teu inimigo não pode prevalecer contra você, porque você tem um Deus que te guarda. Aleluia. Então descanse, fique tranquilo. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, a inquietação nos perturba, parece até que nós não somos mais servos de Deus, mas sabe por quê, irmãos? Por falta de confiança. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, neste salmo, irmãos, Deus além de ser o nosso refúgio, Ele é socorro bem presente na angústia. Aí o salmista aqui, ele coloca algumas possibilidades. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abatem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então se alegrem, Deus ajudará a romper a mina. Fique tranquilo, meu irmão. Ainda que você esteja pensando em algumas possibilidades, o Senhor é fiel para fazer você triunfar. Aleluia. Então Deus é refúgio, Deus é socorro, bem presente na angústia e também fortaleza. Você está fraco se quiser, você fica fraco se quiser, Ele é que nos fortalece. Aleluia. Versículo de número 6, ou verso de número 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então Deus agora Deus está, conforme os hinos que foram cantados. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, se Deus e Deus está, então fique tranquilo, é Ele que resolve. Aleluia. E agora, irmãos, um convite: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. É Ele que quebra o arco e corta a lança. Então Ele está e Ele faz cessar as guerras. E é Ele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você não conhecia este Deus, meu irmão, conheça nesta noite que Ele é mais poderoso do que nós pensamos e imaginamos. Aleluia. É Ele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E por que Ele nos manda nos aquietarmos? Porque Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele deu uma lição aos seus discípulos. Mateus 6:31, não iremos ler, mas eu irei citar. Ele diz: não andeis inquietos. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Ele diz: não vos inquieteis.
Provérbios capítulo 15, versículo, essa eu vou fazer questão que você leia, Provérbios 15, 16. Qualquer irmão ou irmã pode ler. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Quem entendeu, diga amém. Então é melhor um pouco, ter um pouquinho com temor do que muito com inquietação. A questão financeira hoje, irmãos, tem levado muito crente à inquietude, ficar inquieto. Aí o Senhor diz, olha, o temor do Senhor é bem melhor do que a riqueza. Que bênção, né, irmãos? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta? Ser rico. É melhor ser um pobre na sua sinceridade. É melhor ser um pobre com o temor do Senhor do que com uma grande fazenda cheia de inquietação caminhando para o inferno. Aleluia. E por fim a Bíblia nos diz, para concluir, Filipenses capítulo 4, verso 6, irmãos. Vamos dar um passeio na nossa Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra é sobre inquietação. Não estejais inquietos por coisa alguma. Inquieto por coisa, meu irmão, porque quem resolve é Ele. É Ele que diz: aquietai-vos, saiba que eu sou Deus. E por que, irmãos, eu como servo de Deus não posso viver inquieto? A Bíblia responde, e eu gostaria que você não perdesse tempo e abrisse, deixasse aqui em Filipenses. Porque, irmãos, eu não devo estar inquieto, perturbado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o dia da manhã. Jesus disse: o dia da manhã trará consigo o seu mal. É uma das respostas. Mas aqui no livro de Filipenses me dá uma resposta porque eu não devo viver inquieto. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Receba, guarde. Eu não posso viver inquieto, porque quem supre as minhas necessidades é Deus. Amém? Que Deus nos ajude e nos guarde, nos abençoe em Cristo Jesus, irmãos. E na hora da dificuldade, lembre-se que é o Senhor que nos diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém.